Porque hoje agora a gente recebe aqui no Estúdio Roça a Ana Pessoa, que ela é ativista do Fora do Eixo, cofundadora da Mídia Ninja, diretora e realizadora da TV Ninja e também coordenadora da Cine Ninja. A Ana é movida a músicas e muitas lutas culturais e tem sido peça-chave para conectar a arte, política e comunicação no Brasil. Ana, seja muito bem-vinda, minha irmã. E antes de mais nada, conta pra gente um pouco mais sobre você e sua trajetória. E como começou esse caminho com a Mídia Ninja e o Fora do Eixo? E o que te move hoje, mana? Obrigado, gente. Seja bem-vinda. O Mídia Ninja é uma grande referência para a comunicação indígena, assim, eu digo no geral, porque, poxa, vocês colaboraram bastante. Principalmente com o Mídia Indígena, com a própria PIB, com a gente também. Então, assim, a gente com a amiga também. Com a amiga também. Então, ou seja, com a comunicação indígena, assim, meus parabéns pelo trabalho de vocês, viu? Somos muito felizes por isso. Fiquei muito feliz também desse convite. Num primeiro momento, falei, ai, meu Deus, morro de vergonha de ficar falando assim. Mas, pô, prazerzão estar aqui com vocês. Adorei a apresentação, já resumiu bastante, né? Assim. Mas é isso, assim, eu sou Ana Pessoa, eu coordeno, né, a frente de audiovisual da Mídia Ninja, do Fora do Eixo. Eu estou nessa já há quase 15 anos, assim, eu sou de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, mas em 2011, né, eu fui estudar em Pelotas, no Rio Grande do Sul, e nessa época eu me conectei com o movimento Fora do Eixo, ainda não existia Mídia Ninja, né? Era um movimento voltado para articulação, circulação e produção, né, cultural fora do eixo Rio-São Paulo. E aí, quando eu fui para Pelotas, no Rio Grande do Sul, eu fui fazer faculdade de cinema de animação, mas já muito conectada com esse movimento, né, que estava acontecendo, das conexões dessas cidades, assim, sempre me interessando muito, assim, né, porque eu sempre fui muito ligada nas artes e eu estava vendo assim a produção efervescente que estava acontecendo nessas cidades dos interiores do Brasil, né? E nisso eu montei um coletivo lá, né, que começou a fazer parte dessa rede do Fora do Eixo. Então lá a gente começa a fazer algumas eventos, festas, shows, vira um ponto de articulação, né, da rede Fora do Eixo, da Regional Sul ali. E nisso eu faço a faculdade de cinema de animação, mas eu me conecto muito com essa produção audiovisual, assim, de cobertura das coisas que a gente estava fazendo, né? Que a gente falava muito de contar a nossa própria história, já que a grande mídia não estava muito interessada em contar o que estava acontecendo nessas cidades fora do eixo, né? Então a gente criou a nossa própria mídia, onde a gente se retroalimentava das nossas próprias cenas. E isso me conectou muito nesse lugar do audiovisual documental mesmo, assim, né? De cobrir a nossa própria atividade cultural a partir do vídeo, né? E aí a gente foi, enfim, fazendo essa nossa mídia fora do eixo em 2013, né? Fazendo um grande resumo, assim, quando explode as manifestações de junho, né, de 2013 e tal. A gente já tinha uma rede formada e com algumas tecnologias já experimentadas, né, de cobertura em tempo real, de utilizar as redes sociais e as mídias ali para narrar essa história em tempo real, sabendo que a gente precisava, na nossa disputa, o tempo real ele era muito importante em contrapartida a essas grandes mídias, né, essa utilização das redes sociais. E então a Mídia Ninja, quando ela surge, a gente já estava meio com a faca e o queijo na mão, né? Preparados e preparadas para essa disputa, né? E nisso eu fui me envolvendo muito, né? Nessa parte de construção audiovisual da Mídia Ninja, e foi aí que a gente se aproximou muito do movimento indígena também, e do MST e do movimento estudantil, né? E eu produzi muitos documentários assim, né, que faz parte dessa nossa aproximação e dessa nossa confiança que a gente foi tendo, né, entre os nossos movimentos. E em 2021 a gente cria a Cine Ninja, né? A Cine Ninja ela surge de um ecossistema de redes que a gente constrói a partir da Mídia Ninja, né? A nossa
a nossa metáfora que a gente fala é que a mídia ninja ela é um grande rio Amazonas e que dela escoa vários afluentes, né? E os afluentes, eles são de fotografia, de música, né, regionais, a Casa Ninja Amazônia ou a nossa regional de Minas, e uma delas foi a Cine Ninja, né, que é um braço voltado para o cinema e o audiovisual da mídia ninja. E desde 21 para cá, a mídia ninja, a Cine Ninja, ela foi crescendo muito, né, se tornando um super projeto prioritário dessa nossa frente audiovisual, né. E é isso, assim, fazendo um super resumo assim, da minha trajetória, de onde eu comecei e de onde eu estou hoje, é um pouco isso. Assim. É difícil, né, fazer um resumo da nossa vida. É difícil. Eu acho muito difícil, na verdade. Assim, tipo, as pessoas me perguntam, Tucumã, o que você faz? Eu falo 2 coisas que eu faço, porque eu não consigo. Tipo, tem pessoas que conseguem passar um currículo inteiro, assim, né? Tipo assim, eu não, eu falo assim, não, eu sou comunicador. A gente fala que a gente está, assim, na nossa 10ª temporada dessa nossa série, assim. E aí são para várias histórias. Quem trabalha, né, com ativismo, com movimento, com a militância, não é só uma coisa. Nós somos vários. Nós somos várias histórias, Exato. Nós somos várias pessoas, nós somos várias coisas. Não é sobre nós só, momento, né? a gente Exato. No momento a gente é uma coisa. No momento a gente está com um chapéu, no outro a gente está com outro. Exatamente. É um prazer te receber aqui. Vocês estão no Festival de Cinema de Brasília? Me diz aí, esse ano tá pegando fogo, né? Tá muito, muito bom também. Literalmente. Não que os outros não estiverem também, né? Mas quais são os destaques que mais te chamaram a atenção até agora? A gente chegou aqui, né? O Festival de Brasília, ele faz parte de uma trajetória nossa de circular os festivais de cinema, né? Que a gente, por exemplo, a gente começa o ano em Tiradentes, que é o festival que abre o calendário de cinema do Brasil, e a gente vai fazendo essa circulação entre os festivais. Assim, é muito legal ver a cena, né, do cinema acontecendo nesse ano, e quais filmes estão passando em quais festivais. E é a primeira vez que a gente está aqui no Festival de Brasília, né? E foi muito legal entender um pouco assim, como que funciona, assim, porque o que a gente entendeu assim, é que para as mostras competitivas, por exemplo, para os filmes estarem aqui, eles precisam ser inéditos, não ter passado em outro festival, né? Então é interessante, assim, porque as pessoas elas fazem o filme voltado para o festival que ela quer, né? Tipo assim, esse meu filme ele tem a cara de Brasília e eu vou esperar para inscrever ele em Brasília, né? Então é muito legal assim estar aqui e ver qual que é esse tipo do audiovisual que está sendo escolhido para passar nessa curadoria que está sendo feita aqui em Brasília, né? E ela tem uma pegada um pouco mais política, né? Ela traz filmes que dialogam um pouco com essa coisa da cena política brasileira, assim, né? A gente assistiu um filme muito, muito legal, assim, que fala das empregadas domésticas. Eu agora esqueci o nome. Aqui Não Entra a Luz. Nossa. E é muito interessante, assim, traz um... É legal, porque vocês agora estavam conversando aqui com a Ana Aranha, né, do Pau d'Arco, e é muito legal ver essa cena, assim, de um audiovisual com tanta qualidade, que contam histórias que podem mudar o presente, né? E que dialogam realmente com a conjuntura que a gente está vivendo nesse momento, né? E é incrível, assim, quando você vê e circula os festivais de cinema e vê que nos festivais de cinema é um pouco isso que acontece, assim, né? São filmes que estão contando um pouco a história do Brasil que a gente está vivendo, ou da América Latina, né? Filmes internacionais. E é um pouco isso, assim. Então, para a gente está sendo muito legal que está no Festival de Brasília. Hoje, saindo daqui, a gente já vai lá para o Cine Brasília também acompanhar as mostras que tem de cinema dos filmes de Brasília e depois a mostra competitiva nacional, né? E amanhã é o encerramento, né? Então, estaremos aqui. É bom a gente passar lá, hein? É bom a gente passar lá. E a gente sabe, né, que essa vertente do audiovisual é uma vertente que muitos cineastas indígenas estão indo, né? E
estão dando resultado, né? A gente tem muitos filmes indígenas produzidos por cineastas indígenas e por indígenas que também estão ganhando muitos prêmios por aí, né? Sim, é muito bonito. Antes era mais difícil, né? Tipo assim, por vários fatores também, né? Pela questão também de você não ter o equipamento necessário, ou compreender que precisa de um equipamento necessário para isso. Não que não precise, né? Claro que precisa, mas compreendendo hoje que com o celular você consegue fazer muito mais coisas também, aprendendo a utilizar as ferramentas necessárias para isso, enfim. O apoio é essencial, né? Sim. Com certeza. E a gente também queria ouvir um pouco de você sobre 2 filmes brasileiros que estão dando o que falar. Sobre o Agente Secreto, que passou lá na Nave Ninja, em São Paulo, e também sobre o Malês, que teve exibição aqui na Nave, em Brasília. Ana, conta pra gente o que o público pode esperar e qual tem sido a repercussão desses 2 filmes. Maravilha. O Agente Secreto, só uma correção, ele não passou em São Paulo porque ele ainda está nesse circuito. Boa. Inclusive, nos festivais aqui em Brasília foi a primeira exibição dele. Isso é interessante. E depois ele vai passar no Cine BH também. E em breve, quem sabe, a gente não faz lá na nave em São Paulo. Mas o Malês realmente foi muito legal, assim, que foi a exibição dele aqui em Brasília. E é um filme que ainda vai estrear em outubro, né? Ano passado ele circulou super bem nos festivais de cinema também, né? É o primeiro filme que o Antônio Pitanga dirige e é muito simbólico isso, porque o Antônio Pitanga, ele é tipo, sei lá, não sei se eu posso falar isso, assim, é tipo o Gilberto Gil do nosso cinema, assim, sabe? Ele é super, vem do cinema novo e traz uma família de cineastas também. E ele estava na exibição, né? E é um filme que conta uma história também tão importante, né? do nosso Brasil, que é essa revolta do Malês, né? Dos Malês na Bahia, que a história, a escola não conta tanto essa história. Então é muito, mais uma vez, como é legal ver o cinema ocupando, né? Esse lugar de traduzir e trazer para mais gente em outras linguagens, né, o que a nossa história conta, né? E então, assim, Malês tá vindo super bem, logo mais estreias nos cinemas, né? Então ele vai ter, enfim, vai entrar em cartaz logo mais. E o Agente Secreto, enfim, a primeira vez que eu assisti ele foi em Cannes. Esse ano a gente foi para Cannes, né? Porque, até um parênteses, a gente foi porque teve o People for Forest, que foi um encontro de povos das florestas que aconteceu na França, e a gente conseguiu casar as agendas e tá em Cannes também com a Cine Ninja, né? E foi muito incrível, assim, né? Porque, foi o ano que o Brasil ganhou o prêmio de melhor diretor, né? Com Kleber Mendonça, ganhou melhor ator masculino, né? Com Wagner Moura, logo na sequência de um ano que a gente tem toda aquela trajetória do Ainda Estou Aqui, né? Então, o cinema está trazendo um sentimento, assim, de orgulho do Brasil, assim, muito, muito, muito forte. E foi linda essa trajetória começar em Cannes e agora, né, vir essa seleção para o Oscar. Inclusive, os filmes do Oscar esse ano estavam todos muito incríveis, assim, a lista dos 6 finalistas, assim. A gente estava até falando um pouco ali fora, assim, que qualquer um deles, em quesito de qualidade, representariam muito bem a gente, assim, nessa disputa internacional. Mas a escolha para o Agente Secreto realmente foi muito acertada, assim, por conta que o Oscar ele não é só em questão de qualidade, né? Ele é um prêmio norte-americano, voltado para os norte-americanos e que tem toda uma questão de quase uma campanha política que você precisa fazer para você ganhar um prêmio, né? E nesse caso, o Agente Secreto ele talvez estivesse um pouco mais preparado, assim, pela estrutura que ele veio criando ao longo desse ano, né? Mas já deixa a gente curioso para assistir. Com certeza. E a galera também que está ouvindo, né? Com certeza deve estar super curiosa para estar assistindo essas obras. O interessante desse Festival de Cinema aqui de Brasília
que são filmes, como você falou, né, inéditos. E a pessoa, tipo assim, você espera muito, um ano, sei lá, você terminou um filme, não, a gente vai apresentar nesse daqui, porque, enfim, você não tem várias outras possibilidades de se apresentar aqui. É muito lindo você assistir algo que ninguém viu ainda, sabe? Você tá mesmo com todo mundo ali com a mesma expectativa, enfim. Não, a gente entrevistou algumas pessoas da equipe de filme, assim, a maior parte deles fala assim, a primeira vez que eu tô assistindo aqui junto com vocês, sabe? Nossa. Ator de filme, roteirista. Então está sendo a primeira vez do corte final, assim, para várias pessoas, do público, inclusive para a equipe, né? Nossa, muito legal isso. Emoções, então. Bom, você falou um pouco, inclusive, sobre o Pau d'Arco, né? A gente está falando aqui sobre repercussões, enfim. Você gostaria de comentar mais alguma coisa? O que você achou? Eu gostei muito do Pau d'Arco. Eu assisti ele em São Paulo, no festival É Tudo Verdade, né? Que é aquele festival de documentários. E eu saí super impactada pela vivência que a gente tem com a mídia ninja também, né? É um filme que ele aproxima muito o jornalismo do cinema e a gente, enquanto mídia ninja, também acompanhou muito de perto essa história do Fernando e do massacre que aconteceu, né? A gente estava cobrindo esse fato também. E a forma como a Ana Aranha contou essa história no filme, assim, ficou muito incrível, assim, muito bem amarrada. Para quem não conhece, nunca ouviu falar, ela é uma história que te impacta, mesmo se você nunca ouviu falar nesse caso que aconteceu, nessa tragédia. E é muito bem feito, assim. Eu acho que é um filme realmente que todo mundo deveria assistir, e a gente também vai fazer o máximo que a gente puder também para ajudar nessa circulação desse filme, levar para os nossos eventos também, sabe? É importante. A gente que viu aqui o trailer ficou super ansiosa para assistir. Eu vou querer assistir, sim, com certeza. E, Ana, eu queria que você contasse um pouco sobre a Casa Ninja na COP. Lá em Belém, né? A Rádio Nacional dos Povos também vai estar na COP, também nossas organizações, né? A PIB, CONAC. E, se quiser também comentar um pouco sobre o encontro que foi promovido pelo Mídia Ninja em São Paulo, que foi o Latinas. Massa. Vou começar pelo Latina, então. A gente, inclusive, acabou de sair de lá e veio direto aqui para o Festival de Brasília, né? A gente realizou, né, de 12 a 13, lá na nave de São Paulo, em Brasília, o Latina, que é o encontro latino-americano de mídias independentes. E foi um encontro que juntou mais de 50 convidados internacionais de mais de 15 países, né, da América do Sul, América Central e México, para debater mídias independentes do nosso continente, assim. Esse é um encontro que para nós é uma rearticulação da nossa rede latino-americana, assim. A gente já, desde 2014, a gente tem feito vários encontros que chamava Facción, né? A gente fez o primeiro no Rio de Janeiro em 2018, depois teve na Bolívia, no Uruguai, na Argentina, né? E nos últimos anos a gente, cada território também acabou sugando, né? Imagina, o Brasil virou o que virou, né? Então a gente também se voltou muito, né, para nossas ações internas, tal. E a gente esse ano conseguiu esse momento de reencontrar essa nossa articulação latina, assim. Então para nós foi um momento super importante, assim, e muito simbólico, que a abertura do Latina, ele aconteceu no dia que foi noticiado a prisão do Bolsonaro, né? Então, foi incrível, assim, porque foi quase como a gente juntar os nossos povos latino-americanos para esse momento que, assim, não foi preso ainda, mas finaliza para nós também um ciclo de luta por justiça, né? Certeza. E mostra, e nesse encontro ele abre caminhos para a gente também dessa conexão dos próximos ciclos com esses parceiros de Latinoamérica. A Argentina tem Milei, né? Tudo que está acontecendo com os nossos irmãos também. Então foi um momento muito simbólico, assim, desse encontro, que foi o Latina, né?
E só para falar, para conectar também com a sua segunda pergunta da COP, né? Acho que teve 3 eixos principais assim no Latina, que foi democracia e eleição, né? Como que nós, mídias independentes da América Latina, vamos se articular e estar junto para esse próximo ciclo de eleições, né? E disputas políticas. A tecnologia, assim, a questão da soberania mesmo, que para a gente ter as nossas próprias redes sociais, as nossas próprias plataformas, né, cada vez mais ir para esse lugar. Então, a gente tem uma experiência nossa da Mídia Ninja, que é a Floresta Ativista, né, que é uma plataforma software livre própria nossa, e a gente também foi um momento de conhecer outras realidades nesse lugar. E, por fim, justiça climática e COP, né? Como que a gente vai chegar até a COP e qual que vai ser nossas ações lá na COP, né? E aí, sobre a Casa Ninja Belém, né? Essas prévias da COP, assim, a gente já está com uma equipe nossa já há 2 meses lá em Belém, né? A gente já montou a nossa Casa Ninja. E para nós ela é um projeto super, super, super importante, que ela é a continuação de um legado, né, da nossa primeira ancestral, Sim. que todos vocês conheceram, que é a Marielle Ramírez, né? Ela que dentro da nossa rede puxava essa pauta do meio ambiente e trazia muito fortemente assim, para a nossa luta da Mídia Ninja, né? Que é comunicação, cultura e o meio ambiente, né? Que a Mari sempre trouxe muito forte. A partir dela a gente fortaleceu, né, a comunicação, a relação com os povos indígenas e tudo mais. E ela já tocava a Casa Ninja Amazônia de forma, né, que a gente tinha mais macro, virtual, nossos rios voadores, né, a partir da Casa Ninja Amazônia. E agora, com essa prévia de Belém, a gente montou a nossa casa lá, né, que é o nosso espaço físico. E a gente tem 3 principais ações assim, que a gente está nessa mobilização, nessa ativação assim, da COP. Uma é a mobilização da nossa própria rede, né, dos nossos quadros mais orgânicos que a gente tem desse Brasil fora do eixo, a partir dessa nossa articulação desses últimos 20 anos. A outra é a mobilização das cenas, então a Cine Ninja trazer programação, a Ninja Foto trazer programação, né, a nossa rede de ativismo alimentar trazer programação, né, nossas redes temáticas. E, por fim, uma grande cobertura colaborativa, né? E tudo isso, com certeza, conectado com a mídia indígena, conectado com a PIB, conectado com todos os povos que vão estar lá também, da gente e os latinos que a gente se encontrou agora, né? Como que a gente vai estar junto lá contando essa história e pensando as histórias futuras que a gente quer a partir da COP também, né? Qual que é o papel da nossa comunicação? Eu acho que a cobertura e a comunicação é o nosso carro-chefe principal assim, dessa nossa ação lá na COP. Sim, a COP do povo, né? Ana, muito obrigada, né, por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente na Rádio Nacional dos Povos. Como o Tucumã já comentou, né? O Mídia Ninja e todas as suas vertentes ninjas são a nossa referência, né? Eu lembro da primeira vez que o Mídia Ninja compartilhou algo meu. Eu também. Eu já pedi, inclusive, também, para compartilhar também. Já pedi, mandei. Compartilha isso aí. Eu pensava, não, mas vamos lá. E Deus, nossa, eu fiquei felizão também. Caramba. Muito obrigado, Ana, pela participação. A gente gostaria de agradecer bastante, como Rádio Nacional dos Povos, como a PIB, como o CONAC, enfim, por toda a colaboração que vocês têm feito e sempre tiveram à disposição para fazer com nós, né? Então, a gente fica muito feliz mesmo de coração, é muito, muito bom conversar com vocês sempre. E eu acredito que a gente tem muita coisa ainda pela frente para poder fazer juntos. E essa COP vai ser uma COP, já está sendo uma COP muito marcante, né? Mas a gente espera que quando ela começar, realmente a gente vai ter muitas coisas boas para acontecer e muitas cobranças para fazer também, e vamos fazer juntos. Que massa, gente. Obrigado. Muito, muito agradecida pelo convite. E me senti super à vontade aqui. Pode ficar à vontade. E que chamem mais vezes, estamos juntos. Acho que Belém, eu já sei que a gente já está junto também, né? Já estamos conectados também.
E é isso. Muito obrigada. Muito obrigada, minha irmã. A gente que agradece.